Olá, queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco nesse instante e que possamos, vamos pedir aos nossos mentores para abrir os nossos pensamentos, os nossos corações, para que possamos compreender as palavras que estamos estudando no Livro dos Espíritos. E nós vamos começar essa conversa. Vamos ver de onde provém essa palavra duelo. Duellum é a forma antiga de bellum, cujo significado significa luta, guerra e disputa. Surgiu no auge da Inquisição do século XI, XII e foi até os meados do século XX. A Igreja Católica, no Concílio de Trento, proibiu a prática do duelo, sob pena de excomunhão. O duelo era a luta entre um ofendido e um ofensor, com armas iguais, espada, florete, pistola. Mas mesmo com essa proibição, vários países da Europa, principalmente a Espanha, ainda continuaram com essa prática. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, estudando o capítulo 12, Amai aos vossos inimigos, dentre outros assuntos, dedicou 5 itens ao tema duelo. Interessante que dos 5, 4 foram tratados por representantes da Igreja Católica: Adolfo, bispo de Argel, Francisco Xavier, sacerdote, Agostinho, o próprio Kardec e um espírito protetor. Com o progresso e a evolução dos costumes, a sociedade aboliu a prática mecânica. Lembramos do comentário de Kardec no item 16. O Espiritismo fará desaparecer os últimos vestígios do barbarismo, inspirando aos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Sabemos que oficialmente não existe o duelo com espadas, floretes ou pistolas, mas sim armas mais poderosas que são o ódio, o desamor, a violência e principalmente palavras, pensamentos e agressões. O papel da doutrina espírita, tanto a moral espírita como a moral cristã, é muito falada, mas pouco praticada. E moral, que quer dizer regra de bem proceder. Bem proceder é você não se afastar das leis de Deus, que inclusive acabamos de estudar, sobre as leis. E na pergunta 758 e 759 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos espíritos: podemos considerar o duelo como um caso de legítima defesa? Não, é um assassinato e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com a civilização adiantada e mais moralizada, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo como os combates de juízos de Deus. O duelo é um duplo crime, porque envolve suicídio e um assassinato. É um crime duplo. Na pergunta 759, Livro dos Espíritos, Kardec indaga: que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade. Santo Agostinho, em sua mensagem, diz que o homem do mundo, do planeta Terra, é um homem feliz. A nossa falta de coragem moral e de atitudes indefinidas estão destruindo a nossa felicidade. Existem duelos familiares entre marido e mulher, pais e filhos, empregados e patrões, amigos e amigos, amigos e inimigos. E por quê? Porque nós não conseguimos ter a humildade de conviver com as adversidades e diversidades de pensamentos diferentes do nosso.
Nós não aceitamos que o outro seja diferente, que pensa diferente. Nós estamos sempre exigindo que o outro pense, que pratique o que nós queremos que eles pensam e que eles pratiquem. Nós não conseguimos respeitar. E o Senhor Jesus certa vez falou: quem não é por mim, é contra mim. Que o nosso falar seja sim, sim, não, não. Duelos como amor, egoísmo e orgulho, fé e dúvida, coragem e medo, céu e inferno. Da vitória de um deles depende a nossa vitória. Para deixarmos de duelar, temos que ter coragem de calar. Coragem de falar, de ouvir, coragem de aceitar, coragem de dizer: me perdoe, me desculpe, eu sei, eu te amo. Existe uma lenda sobre a sabedoria do samurai. Os samurais, eles eram lutadores no Japão do século XIX, que pertenciam a um príncipe. Eles só poderiam começar suas lutas quando o adversário ofendesse. Um velho campeão samurai, certa vez, foi desafiado para uma luta. No dia da luta, diante da multidão, o desafiante ofendeu de todas as formas a sua família, os seus ancestrais. Mas o velho samurai não revidou. O povo que o assistiu perguntou: como o senhor suportou tanta indignidade e mostrou-se a tanta covardia? O sábio olhou calmamente e perguntou: se alguém chega com um presente e você não aceita, com quem fica o presente? Todos responderam: com quem tentou entregá-lo. Nada disso. Pode abalar a nossa paz quando não os aceitamos. A nossa paz interior depende de nós. Sempre que alguém tentar lhe tirar do sério, lembre-se do samurai. Não existe ninguém que possa perturbar a sua paz, a sua consciência. Jesus afirmou que só os lobos caem em armadilhas para lobos. Gandhi também, quando visitou a Inglaterra, depois do massacre aos indianos, o repórter lhe perguntou: o senhor não se sente ofendido com o que os ingleses fizeram ao povo indiano? Gandhi lhes respondeu: não, eles apenas pensam diferente. Então, continuando ainda, nós vamos também um pouquinho mais que realmente a nossa civilização, ela baniu o duelo das praças públicas e não mais vemos espadas desembainhadas, suscitando aflição, ferimento e morte. Os códigos evoluídos reprimem hoje, nos povos mais cultos, semelhantes manifestações de animalidade e selvageria. Entretanto, se as lágrimas repousam encerrilhadas, não ocorre o mesmo com os dardos envenenados da vida mental. Muitas vezes arremessamos raios de perturbação e de indisciplina, angústia e destruição para todos os ângulos da estrada em que a nossa vida se movimenta. São os pensamentos desvairados do psiquismo deprimente. Não raro, arrojamo-nos desprevenidos contra o amigo que não nos compreende. Endereçamo-los sem piedade para quantos nos desentendem ao egoísmo. Enviamo-los aos parentes que não se afinam com as nossas maneiras e concepções. Protejamo-los sobre aqueles com quem não edificamos ainda os alicerces da simpatia. Detonamo-los contra as pessoas que não nos aceitam os padrões, vivência e trabalho. E nessa provocação permanente, perante as inteligências desiguais que nos cercam, improvisamos e permutamos males e enfermidades, problemas e obstáculos que indubitavelmente se voltam depois contra nós. Em razão disso, a vida na Terra ainda se encontra muito distante
do roteiro da harmonia e de amor, que o céu espera da nossa conduta vulgar. De quando a quando, guerras civis e internacionais são as crises nevrálgicas dos nossos duelos cronificados do pensamento intemperante e insubmisso. Mas assim como as convenções impuseram o repouso da espada entre amigos, na obra da civilização, o Evangelho consolidará o serviço legítimo da educação espiritual, em cuja grandeza aprendemos a ver circunstâncias e pessoas no lugar que lhes compete, encontrando a verdadeira felicidade no dever de servir com aquele que, pelo reino do amor, não hesitou em aceitar o sacrifício e a cruz por novas da aquisição da paz, inextinguível. Essa mensagem ela é de Emmanuel, do livro Canais da Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, queridos irmãos, que eu possa ter tocado o coração, que eu possa ter levado essas palavras até vocês, que eu também recebi, porque meu ouvido é o primeiro a escutar, e que possamos sempre obedecer às leis, às palavras de Jesus e respeitar principalmente o próximo que está do nosso lado. Graças a Deus, que possamos estar aqui novamente no próximo capítulo do Livro dos Espíritos. Graças a Deus.